Olá, bom dia, graça e paz. Aqui é Sabrina Trombin, estamos aqui juntos para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia. Diariamente estamos aqui juntos, mergulhando na leitura da Palavra de Deus, buscando conhecimento, entendimento, discernimento, conhecendo a nossa história, a história de amor de Deus para com a humanidade, para com seus filhos. Então entre, fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Essa live é sobre você. Essa live é sobre nós, é sobre a nossa história que nós estamos lendo aqui na Palavra de Deus. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está assistindo a gravação dessa live, que acontece ao vivo diariamente no meu Instagram. E depois eu subo para o YouTube assim que eu consigo. Às vezes eu consigo no início da tarde, às vezes no final, às vezes à noite. Mas eu sempre subo ela diariamente pro YouTube, então você precisa se inscrever no meu canal, ativar o sininho para ser informado no momento que essa live sobe. Não tem um horário certo, gente, porque aqui é tudo orgânico, né? Tudo orgânico, tudo feito com amor e de forma orgânica. Não tem nenhuma equipe, a equipe sou eu mesma, sou eu e o Espírito Santo que me ajuda, que me auxilia em tudo isso. Então, conforme eu consigo, eu subo. Tá certo? Então você também pode, né? Você que tá aqui no Instagram, pode depois ir lá, curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Bom dia, deixa eu dar bom dia para vocês aqui. Bom dia, Pamela. Opa, peraí, deixa eu... Bom dia, dona Lídia, bom dia, Renata, senti sua falta ontem, Rê. Bom dia, Marcinha, bom dia, dona Neuza, bom dia, Kate. Vamos lá, então. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Louvado é o teu nome, exaltado, digno de todo louvor, de toda adoração, exaltação, Senhor, tu és. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Tu sabes, conheces e pode todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui porque reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas e não queremos viver fora do centro da tua vontade. Por isso, Senhor, nos ensina por meio da tua palavra, nos direciona, Senhor, a viver, Senhor Deus, conforme aquilo que agrada o teu coração. Em nome de Jesus, eu oro por espírito de sabedoria, de revelação no nosso entendimento sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que aqui está ouvindo. E eu oro também para que essa palavra venha como uma resposta, venha como uma flecha, trazendo, Senhor, resposta aos corações que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecida, pois sei que o Senhor está aqui ministrando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos dar sequência na leitura de 2 Samuel. Já coloquei aí, né? 2 Samuel, e hoje a gente vai para um capítulo muito marcante, que é o capítulo 11. 2 Samuel é um livro incrível, cheio de histórias marcantes. Vamos lá, então. Ai, chorei aqui. Você tá com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar essa história. Davi e Betseba. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi envia Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Primeira frase do livro, você já marca aí, porque essa frase, ela é bem importante. Depois da vírgula, entre a vírgula, época em que os reis costumavam ir à guerra. Davi envia Joabe. Ou seja, Davi não vai. Davi era o rei. E era uma época em que os reis costumavam ir à guerra. Ele não vai. Seguindo. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Esposa de Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa.
Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Verso 10. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que não foi para casa ontem à noite? E Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Meu Deus. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte, Davi o convidou para jantar e o embriagou. Meu Deus. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Verso 14. Davi trama a morte de Urias. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Porque chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto. Disse o mensageiro: quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Uau. Essa história, gente, é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Este capítulo aqui, ele mostra que mesmo um homem que é considerado aqui, né, o homem segundo o coração de Deus, no momento em que ele se distrai, no momento em que ele deixa de fazer o que era para ele estar fazendo, aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele peca. Ele fica vulnerável. E por um momento ele esquece, eu acho, que Deus está vendo todas as coisas, né? E o desespero sobe ao seu coração e ele tenta de todas as formas se livrar da situação. Ele chamou Urias
Ele disse para Urias ir embora, Urias não foi. Depois ele chama Urias, embebeda Urias para ver se, bom, agora bêbado, ele vai para casa, Urias não vai. E aí então ele pensa, então eu vou ter que fazer algo mais efetivo. E aí manda ele de volta com essa carta, ele mesmo leva a sua sentença de morte. Urias, alguém fiel, leal, inocente, leva consigo a sua sentença de morte e entrega para o seu comandante, comandante o qual eu achei muito interessante aqui que ele diz, né? O meu comandante. As tropas, a arca estão à frente da batalha, como que eu vou descansar? E ele leva. E o comandante era leal ao seu rei. E assim ele faz. E então Urias morre. Urias morre. Esse foi o grande pecado, né, da vida de Davi, que impôs a espada para matar o inocente. E todo pecado tem consequência. A gente vai continuar lendo aqui e a gente vai ver o que vai acontecer agora, então, com Davi. Porque em momento algum aqui, nesse capítulo, a gente viu Davi consultando o Senhor. Em momento algum. A gente viu aqui apenas um homem desesperado, tentando resolver o seu problema do seu jeito, com a sua sabedoria. Que a gente já leu aqui, né? Em Tiago. Que a gente já leu a diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E a gente leu isso fazendo um paralelo, comparando a sabedoria de Davi e a sabedoria de Saul. Só que agora aqui, quem usa da sabedoria terrena é Davi. Vamos para o capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. Então, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Olha só. Marca aí. Esse verso 5. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Verso 7. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo o Israel. Meu Deus. Aqui está a sentença do pecado de Davi. Deus vê e ele é justo. Verso 13. Davi confessa sua culpa. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. E você
não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo, olha só, desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? Disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu. Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Meu Deus, olha só que lição. Verso 24. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias. Deixa eu só ver aqui. Gedidias, que significa amado do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Verso 26. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: lutei contra Rabá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e a conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, e também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então, ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Amém. Gente, essa história, ela é emocionante, mas ela mostra que o pecado tem consequência. Ainda, olha só, o profeta fala aqui para Davi que o Senhor tinha perdoado ele. Davi confessa o seu pecado, né? Quando o profeta, não é fácil a posição de profeta, né? Não é fácil. Quando o profeta leva para Davi essa historinha para falar sobre ele mesmo, Davi dá uma sentença. Davi diz que esse homem merece morrer. Porque a nossa justiça, ela é assim, a justiça própria, né? Só que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele age diferente e ele tem os seus propósitos. Então,
Quando Natan diz que aquele homem é ele entende, Davi entende que iria morrer. Mas Natan diz para ele: o Senhor o perdoou, mas o seu pecado vai ter uma consequência e a espada não se apartará da sua casa. Guarde isso. O seu filho irá morrer. Mas não é só isso, gente. Tem muito mais. Então aquele filho morre e Davi e Betseba têm, né, uma nova relação e nasce então uma criança. Que o texto diz aqui que o Senhor a amou. Davi deu a ele o nome de Salomão e Deus, por meio do profeta, disse que o seu nome também seria Gedidias, que significa amado do Senhor. A gente não entende muitas coisas. Por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? Por que foi assim? A gente não sabe. Mas o Senhor não desperdiça nada. Até mesmo de algo que aos nossos olhos é algo ruim, o Senhor pode transformar em bênção. O Senhor pode mudar a história se nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz e nos arrepender dos nossos pecados. E essa lição que fica aqui, né? Que Davi, o Senhor já tinha falado que ia morrer, mas Davi, mesmo sabendo que o Senhor já tinha dado aquela sentença, ele se prostra diante do Senhor. Ele jejua, ele chora, ele clama. Mas quando a criança morre, ele se levanta. Ele entendeu que a vontade de Deus era soberana. Ele se levanta e vai comer. E é incrível que ele diz aqui, ó. Ele faz, né? Os seus servos indagam ele e ele diz: o que adianta agora? Isso fica uma lição para nós, né? A gente pode viver o luto, mas como Davi falou aqui, o que vai mudar agora? Ela já partiu. Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. A vida segue para quem está vivo. Nós sim podemos, né, chorar, lamentar, mas não vai trazer ninguém de volta. E a gente precisa seguir por aqueles que ficam. Então Davi teve um outro filho, esse filho Salomão. E volta a fazer o que ele foi chamado a fazer, que é guerrear. Deixa eu ver que hora é aqui, gente. Eu vou ler mais um capítulo, tá? Vamos ler aqui. Capítulo 13. A gente vai ver agora aqui como que vai ficar a casa de Davi depois de tudo isso. Lembrando da sentença que o Senhor deu. A espada não se apartará da sua casa. Tamar é violentada. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Ambos filhos de Davi. Agora a gente vai ver as histórias dos filhos de Davi. Amon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Porque eles não eram irmãos da mesma mãe. Esse Amon era irmão de Tamar e de Absalão por parte de pai. Mas Tamar e Absalão eram irmãos, os dois por parte de mãe e de pai. Irmã do meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab. Deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que lhe deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Amon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amon preparar algo para ele comer.
Quando Tamar chegou à casa de Amon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então, ela assou os bolos conforme tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Amon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderei viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amon não quis ouvi-la. Como ele era mais forte que ela, violentou-a. Então, a paixão de Amon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Amon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então, rasgou sua túnica, jogou cinza sobre sua cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amon a seu respeito, odiou Amon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. Absalão se vinga de Amon. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o Senhor não pode vir, permita que meu irmão Amon vá conosco. Por que Amon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, finalmente, o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: esperem até Amon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amon. Absalão tramava isso desde que Amon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Olha aqui, né? Abinadab, tem gente que fica só à espreita, né? Primeiro ele vai lá e bota no coração de Amon a ideia, toda a sugestão, toda a cena para ele fazer. Agora ele está aqui perto de Davi trazendo a notícia. Então a sentinela sobe sobre o muro de Jerusalém, viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram chorando e soluçando.
E o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amon, abandonou a ideia de perseguir a Absalão. A promessa se cumprindo. A espada não se apartará da sua casa. O pecado, ele tem consequências gravíssimas. Que a gente precisa entender que o nosso pecado, ele não afeta só a gente. Ele afeta a nossa geração. Ele afeta a nossa casa. A gente viu aqui, quando eles estavam para conquistar a terra, as cidades da Terra Prometida, logo após eles terem vencido Jericó, um homem, né, chamado Acã, foi lá e pegou os despojos, aquilo que o Senhor tinha dito que não era para pegar, escondeu na sua tenda. E quando eles foram lutar a próxima guerra, uma cidade pequenininha chamada Ai, eles perderam. E o Senhor disse: há pecado no meio de vocês. E o pecado de um homem fez com que várias pessoas morressem e que eles fossem derrotados. Agora aqui o pecado de Davi. O Senhor perdoou, ele não morreu. Mas as consequências, elas não são eliminadas. E agora a gente vê um ciclo se repetindo. A gente viu Eli, o sacerdote, lá do templo, quando Ana foi lá chorar, orar, pedindo a Deus um filho. Aquele sacerdote Eli, ele era um juiz, né? Tinha filhos que ele não soube educar. Depois a gente vê Samuel, o filho de Ana, que cresceu ali juntamente com Eli, também teve filhos que não soube educar. E agora a gente vê isso aqui repetindo novamente na história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também falhou na educação dos seus filhos. Não estava atento ao que estava acontecendo. Não sabia o que estava se passando na mente, na cabeça dos seus filhos. E isso fica de ensino para nós. Nós precisamos estar atentos a ouvir, a conversar. Não é fácil, gente. Eu tenho um filho já, né, bem dizer, adulto, 20 anos. E não é fácil. Essa semana a gente ainda estava conversando sobre vários momentos que a gente sentou ele na mesa e ficava perguntando: e daí, Luiz? O que tu tá pensando? O que tá se passando? E ele dizia: nada. Isso. Não tinha palavras para expressar. Muitas vezes, muitas vezes não tinha palavra para expressar. Mas nós sempre tivemos esse hábito de sentar à mesa e de tentar extrair o que estava se passando, de fazer uma leitura dos comportamentos, de ter uma vida de oração pelos filhos para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, nos ensinando, nos mostrando, nos alertando. Meu Deus, quantas coisas o meu filho estava prestes a fazer ou estava fazendo e o Espírito Santo me mostrou exatamente o que estava acontecendo e eu ia lá no lugar e encontrava aquilo que estava escondido. Porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Então, vamos olhar para essa história aqui de Davi, né, que não terminou, vai longe, vai bem longe essa história aqui, tem muito ensino aqui pra gente. E vamos refletir. Talvez a gente até tenha uma vida com Deus, né? Mas como que tá a condição da nossa casa, dos nossos filhos? Não é sobre ter uma casa, né? Davi morava num palácio. Não é sobre ter uma casa bonita, mas é sobre ter pessoas conectadas com Deus e umas com as outras dentro de uma casa, aonde tem pais disponíveis para ouvir, estar atento às necessidades, aos conflitos, às indagações dos nossos filhos e corrigi-los. Davi não corrigiu seu filho pelo que ele fez. Ele só chorou, mas não teve nenhuma atitude. E aí o seu outro filho foi lá e fez essa barbaridade. Limite, correção também é amor. Aliás, amor é
limite e correção. Não é choro, não é bajulação. Não é. Mas é a verdade. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que sempre nos ensina, que sempre nos encoraja. Obrigado, Deus, por tantos ensinamentos que o Senhor trouxe aqui a nós. Começando, Senhor, lá por Davi, que estava ocioso, que não estava fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer e levou ele a pecar. Senhor, que nós não venhamos estar distraídos, fora do centro da tua vontade, com os nossos olhos cobiçando aquilo que não é nosso. Senhor, nos livra de cobiçar aquilo que não nos pertence, Senhor. Senhor, nós queremos estar no centro da tua vontade. E se em algum momento pecarmos, que nós venhamos, assim como Davi, confessar o nosso pecado, não responsabilizar outra pessoa, não colocar a culpa em outra pessoa, mas assumir a nossa culpa e arcar com as consequências. Sabendo que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama não pelo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Ah, Senhor, que nós também venhamos aprender a sermos pais atentos, pais que colocam limite e que corrigem os nossos filhos. Que o principal valor dentro da nossa casa não venha a ser as decorações, a estrutura, mas sim a tua palavra. A tua palavra é o valor máximo dentro da casa de uma família, dentro de um lar. A palavra do Senhor é o valor máximo que ornamenta o caráter dos seus filhos. Ensina-nos, Senhor, a nos submeter a esta palavra e sermos bons mordomos daquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela minha vida, pelo meu lar, pela minha casa, pelos meus filhos e da mesma forma pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, pelo lar, pelos filhos de cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que nós venhamos ter discernimento da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Mais um dia. Mais uma porção que foi um banquete. Deus abençoe imensamente a sua vida. E amanhã, se assim Ele permitir, nós estaremos aqui novamente às 9 horas dando sequência nessa história. Que tem muito ainda para render, gente. Muito. Beijo no coração de vocês. Tchau. Deus abençoe.